Imagina você voltando para casa mais cedo do trabalho sem avisar ninguém, subindo as escadas devagar porque ouviu barulhos estranhos vindo do seu quarto, abrindo a porta bem devagar e vendo sua esposa na cama com outro homem sem camisa. Mas espera aí, porque quando você descobre quem é esse homem e o que realmente estava acontecendo naquele quarto, sua vida inteira vira de cabeça para baixo de um jeito que você jamais imaginaria. Ricardo Mendes tinha 38 anos e era dono de 3 concessionárias de carros importados em São Paulo, morava numa casa enorme no Morumbi e tinha tudo que o dinheiro podia comprar: carros de luxo na garagem, relógios caros no pulso, roupas de marca no armário. Mas nos últimos 6 meses, algo estava muito diferente com Mariana, sua esposa de 12 anos de casamento. E aquilo estava corroendo Ricardo por dentro aos poucos, como um veneno lento que vai matando sem fazer barulho. Mariana começou a sair mais de casa sem dar muita explicação. Ela dizia que ia para a academia, mas voltava 3 horas depois com a desculpa de que tinha ficado conversando com as amigas no café ali perto. O celular dela vivia com a tela virada para baixo em cima da mesa. E sempre que tocava uma notificação, ela corria para pegar o telefone e saía da sala para atender em outro cômodo. E o pior de tudo é que quando Ricardo tentava puxar conversa ou ser carinhoso com ela, Mariana parecia estar em outro planeta completamente. Ricardo ficava deitado na cama à noite observando ela mexer no celular com aquele sorrisinho discreto no rosto, e ele se perguntava com quem ela estava conversando. O que deixava ela tão distraída assim? Por que ela não olhava mais para ele com aquele brilho no olho que ele conhecia tão bem? E a cada dia que passava, aquele nó apertado no estômago dele só crescia mais e mais até virar uma bola de ansiedade constante que não deixava ele dormir direito, nem se concentrar no trabalho. Ricardo tentou conversar com ela várias vezes. Chegava em casa do trabalho, sentava do lado dela no sofá e perguntava com voz cuidadosa se estava tudo bem, se tinha alguma coisa acontecendo que ela precisava contar, se ele tinha feito alguma coisa errada que deixou ela chateada. Mas Mariana sempre respondia a mesma coisa. Ela sorria aquele sorriso forçado que não chegava nos olhos e dizia que estava tudo normal, que era só cansaço do trabalho dela como arquiteta, que ele estava imaginando coisas demais. Mas Ricardo não era bobo. Ele conhecia aquela mulher há 15 anos, desde quando eles se conheceram numa festa de amigos em comum. Ele sabia cada expressão do rosto dela, cada tom de voz diferente. E alguma coisa estava errada, muito errada. Só que ele não conseguia descobrir o que era. E quanto mais ele tentava se aproximar, mais ela se afastava, como se tivesse um muro invisível crescendo entre os dois no meio daquela casa, que antes era cheia de amor e risadas. Foi numa quinta-feira de manhã ensolarada que Ricardo estava no escritório da concessionária principal olhando uns contratos de importação de carros, quando recebeu uma ligação do gerente da filial, dizendo que o sistema de vendas tinha caído e que precisavam resolver aquilo presencialmente com urgência, porque tinha cliente esperando. Então Ricardo pegou as chaves do carro dele, um BMW preto que ele adorava, e saiu correndo, achando que ia passar o dia inteiro resolvendo problema de tecnologia. Quando ele chegou na filial, o técnico de TI já estava lá mexendo nos computadores. E para surpresa de Ricardo, o problema foi resolvido em apenas 20 minutos. Era só um cabo de rede que tinha desconectado. Uma bobeira. Então Ricardo olhou para o relógio de pulso e viu que eram 11h30 da manhã. Ainda era cedinho, e ele pensou que podia fazer uma surpresa para Mariana. Voltar para casa e chamar ela para almoçar fora, num daqueles restaurantes italianos que ela amava tanto. Quem sabe isso aproximasse os dois de novo. Ricardo parou numa floricultura perto do condomínio e comprou um buquê de rosas vermelhas lindas, aquelas bem abertinhas e perfumadas. Pagou uma fortuna, mas não ligou, porque queria ver o sorriso genuíno no rosto da Mariana de novo. Aquele sorriso que ele não via fazia meses. Então ele entrou no condomínio com as flores na mão e o coração batendo acelerado de ansiedade boa, estacionou o carro na garagem deles e subiu as escadas, pensando em como ia surpreender ela. A casa estava em silêncio quando ele abriu a porta da frente. Nenhum barulho de televisão ou música tocando, e Ricardo achou estranho porque geralmente Mariana ficava trabalhando nos projetos dela no escritório com música ambiente rolando, mas hoje tinha só silêncio.
Um silêncio pesado que deixou os pelos do braço dele arrepiados, sem ele nem saber por quê. E foi quando ele estava subindo a escada para o segundo andar, que ele ouviu vozes baixas, vindo do quarto do casal. Vozes abafadas que ele não conseguia identificar direito. O coração de Ricardo começou a bater mais forte, mais rápido. Ele sentiu aquele aperto no peito que dá quando você sabe que algo muito ruim está prestes a acontecer, mas você ainda não sabe exatamente o que. Ele parou na frente da porta do quarto que estava entreaberta com uma fresta de luz saindo por ali. Segurou as flores com força até os dedos dele doerem e empurrou a porta devagar, fazendo aquele barulhinho característico de dobradiça que precisa de óleo. E quando a porta abriu completamente, quando Ricardo viu o que tinha dentro daquele quarto, o mundo dele literalmente desabou embaixo dos pés em questão de segundos. As pernas dele fraquejaram, as flores escorregaram da mão dele e caíram no chão com um baque surdo. E ele ficou ali parado sem conseguir processar o que os olhos dele estavam vendo, porque aquela cena na frente dele era a coisa mais devastadora que ele poderia imaginar. Ou, pelo menos, era o que ele achava até descobrir a verdade completa. Mariana estava sentada na beirada da cama do casal, usando uma blusa preta bem decotada que marcava o corpo dela. O cabelo longo e castanho dela estava todo desarrumado caindo no rosto, e ela tinha as duas mãos cobrindo o rosto enquanto chorava desesperadamente. Os ombros dela subiam e desciam com os soluços. E do outro lado da cama, sentado de costas para a porta, tinha um homem que Ricardo nunca tinha visto na vida. O cara devia ter uns 40 anos. Estava sem camisa mostrando as costas musculosas mas magras demais, só de calça social preta, e ele tinha a cabeça baixa com as mãos no rosto também numa postura de alguém completamente destruído por dentro. E o que deixou Ricardo ainda mais em choque foi o estado da cama. Os lençóis brancos estavam todos amassados e jogados para o chão, os travesseiros caídos de qualquer jeito, a roupa do homem jogada na poltrona do canto do quarto, e tinha até um copo de água pela metade no criado mudo. Ricardo sentiu a garganta fechar. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum. Ele tentou de novo, e a voz dele saiu trêmula, quebrada, irreconhecível quando ele conseguiu dizer Mariana, o que está acontecendo aqui? E quando ela ouviu a voz dele, Mariana levantou o rosto na hora. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, a maquiema toda borrada descendo pelo rosto, e ela olhou para ele com uma expressão de desespero puro. Ela levantou da cama cambaleando, deu 2 passos na direção dele com as mãos estendidas implorando, e a voz dela saiu num choro desesperado quando ela disse, Ricardo, eu posso explicar. Por favor, me deixa explicar, eu sei que parece o que você está pensando, mas não é. Juro por Deus que não é o que você está pensando. Mas Ricardo estava em estado de choque. Ele só conseguia olhar para aquele homem na cama dele. Na cama onde ele e Mariana dormiam todo dia. E a única coisa que saiu da boca dele foi quem é esse cara, Mariana? Quem é ele? O homem na cama virou de costas devagar. E quando Ricardo viu o rosto dele pela primeira vez, sentiu um arrepio na espinha. Era um rosto cansado, barbudo por fazer, com olheiras fundas que pareciam buracos negros, a pele pálida demais como se não visse sol fazia meses, e os olhos dele tinham uma dor tão profunda que dava para sentir só de olhar, uma dor de quem já perdeu tudo na vida e não tem mais nada a perder. E foi nesse momento que Mariana deu mais um passo na direção de Ricardo, segurou o braço dele com força e disse com a voz embargada, ele é meu irmão, Ricardo. É o meu irmão mais velho. Ricardo ficou completamente paralisado porque em 12 anos de casamento, em 15 anos conhecendo aquela mulher, Mariana nunca, nem uma única vez tinha mencionado ter um irmão. Ele sempre soube que ela tinha crescido sozinha com a mãe, depois que o pai tinha ido embora quando ela era pequena. Tinha ouvido a história 1000 vezes de como tinha sido difícil para a mãe dela criar ela sozinha. Então, ele olhou para Mariana sem conseguir processar aquela informação e disse que, irmão Mariana, que história é essa? Você nunca me falou de irmão nenhum. Mariana soltou o braço dele, levou as mãos no rosto e começou a chorar ainda mais forte. O corpo dela todo tremia. Ela se abaixou devagar até sentar no chão de madeira do quarto e começou a falar entre soluços, com a voz tão baixa que Ricardo teve que se abaixar para ouvir direito. E o que ela contou nos próximos minutos
Fez o chão sumir debaixo dos pés dele de novo, mas dessa vez por um motivo completamente diferente. Mariana contou que quando ela tinha apenas 5 anos de idade, o pai dela teve um caso com outra mulher, uma secretária da empresa onde ele trabalhava, e desse relacionamento extraconjugal nasceu um filho, o meio-irmão dela, que estava sentado ali na cama naquele momento, mas a mãe de Mariana nunca aceitou aquilo. Ela fez um escândalo, ameaçou ir embora, destruir a vida dele, e deu um ultimato para o marido. Ou ele ficava com a família legítima e nunca mais via aquele menino bastardo como ela chamava, ou ele escolhia o filho com a outra e perdia tudo. O pai de Mariana tomou a decisão mais covarde que um homem pode tomar. Ele escolheu ir embora levando o bebê com ele para morar com a outra mulher do outro lado da cidade, e a mãe de Mariana passou os próximos 30 anos da vida enchendo a cabeça da filha com ódio e veneno. Ela repetia todo dia que aquele menino tinha destruído a família deles, que por causa dele, o pai tinha abandonado elas, que ele era uma maldição, uma vergonha, algo que nunca deveria ter nascido, e Mariana cresceu acreditando nisso. Com todas as forças, ela cresceu odiando um irmão que nunca tinha conhecido, culpando um bebê inocente pela escolha egoísta de um pai covarde. Mas há exatos 6 meses atrás, numa terça-feira de tarde, Mariana recebeu uma mensagem no Facebook de um perfil que ela não conhecia. Quando ela abriu a mensagem com curiosidade, tinha uma foto antiga ali, uma foto desbotada dos anos 90 mostrando o pai dela segurando um bebê nos braços, com um sorriso no rosto. E embaixo da foto tinha uma mensagem que dizia: Oi Mariana, eu sei que você não me conhece e talvez nem queira me conhecer, mas eu sou seu irmão Fernando. Eu passei anos te procurando e finalmente encontrei você. Por favor, me dá uma chance de conversar, só uma chance. Mariana disse que no primeiro momento ela sentiu raiva, uma raiva antiga que vinha lá de dentro desde criança, e ela bloqueou o perfil sem nem responder. Mas Fernando não desistiu. Ele criou outro perfil 2 dias depois e mandou outra mensagem. Dessa vez ele contou que o pai deles, o pai que tinha abandonado Mariana, mas que tinha criado ele, tinha falecido 3 anos atrás de câncer no pâncreas, que ele tinha crescido a vida inteira ouvindo da madrasta, que a irmã dele o odiava de morte e nunca ia querer saber dele para nada, mas que mesmo assim ele sempre quis conhecer ela, sempre sonhou em ter aquela conexão de irmãos, que o destino tinha arrancado deles de forma tão cruel. Mariana ficou dias olhando aquela mensagem sem saber o que fazer. Ela não contou nada pro Ricardo porque tinha vergonha. Vergonha da família bagunçada dela. Vergonha de ter um irmão que ela tinha passado a vida inteira fingindo que não existia. Mas a curiosidade foi mais forte que tudo, então ela respondeu a mensagem, e Fernando respondeu na hora como se estivesse esperando ali do outro lado da tela. E eles começaram a conversar. No começo eram mensagens curtas, meio formais. Fernando contava como tinha sido a infância dele com o pai, como tinha sido crescer, sabendo que tinha uma irmã em algum lugar que o odiava sem nem conhecer ele, como ele tinha se culpado a vida inteira por ter nascido e destruído uma família, sem nem saber direito o que tinha feito. E aos poucos, conversa vai, conversa vem, Mariana começou a perceber uma coisa que mudou tudo. Ela percebeu que tudo que a mãe dela tinha martelado na cabeça dela durante 30 anos era mentira. Fernando não era um vilão. Ele não tinha destruído nada. Ele era só mais uma vítima na história toda. Um menino que tinha virado homem carregando uma culpa que nunca foi dele. Um cara que só queria ter uma família, sentir que pertencia a algum lugar, conhecer a única irmã que ele tinha nesse mundo. E quanto mais ela conversava com ele, mais ela sentia aquela raiva antiga ir embora, e um sentimento novo tomar conta. Um sentimento de conexão, de pertencimento, de família. Mariana e Fernando começaram a se encontrar escondido de todo mundo. Ela dizia pro Ricardo que ia na academia, mas na verdade ia num café pequeno do outro, lado da cidade onde ninguém conhecia eles. E ali eles conversavam por horas sobre tudo. Sobre a infância que nunca tiveram juntos, sobre os traumas que carregavam por causa das escolhas egoístas dos adultos que deveriam ter cuidado deles, sobre os sonhos que tiveram, sobre as cicatrizes que a vida deixou. E a cada encontro, o laço entre eles ficava mais forte. Fernando era engraçado.
Ele fazia Mariana rir de um jeito que ela não ria fazia anos. Ele era gentil, prestativo, perguntava sobre a vida dela, sobre o trabalho dela como arquiteta, sobre os projetos que ela estava desenvolvendo, e pela primeira vez na vida, Mariana entendeu o que era ter um irmão de verdade, aquele tipo de amor que não precisa de muito, que só de estar junto já basta, e ela se arrependeu profundamente de ter passado tanto tempo acreditando nas mentiras da mãe, tanto tempo odiando um homem que não merecia nada além de amor. Mas aí, 3 semanas atrás, num sábado de manhã nublada, Fernando apareceu no café onde eles sempre se encontravam completamente diferente. Ele estava mais magro, muito mais magro, com olheiras ainda mais fundas, a pele amarelada, as mãos tremendo quando ele segurou a xícara de café. E quando Mariana perguntou assustada o que estava acontecendo, Fernando desabou ali mesmo na frente dela. Ele contou chorando que tinha ido no médico porque estava se sentindo muito cansado, com dores no corpo, sangramentos no nariz que não paravam, e depois de fazer uma bateria de exames, o oncologista tinha dado o diagnóstico mais devastador que alguém pode receber: leucemia mieloide aguda em estágio avançado. E como ele tinha demorado demais para procurar ajuda, como não tinha plano de saúde bom porque trabalhava num emprego simples de torneiro mecânico, os médicos do SUS tinham sido brutalmente honestos com ele. No máximo 6 meses de vida, talvez menos. Fernando segurou a mão de Mariana com força, aquela mão fria e trêmula, e implorou com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse: Mariana, eu não tenho mais ninguém nesse mundo. A minha mãe morreu faz 5 anos. Eu nunca consegui construir uma família porque passei a vida inteira me achando indigno de ser amado, por causa de tudo que me falaram. Eu vou morrer sozinho num hospital público sem ninguém para segurar minha mão. Por favor, me deixa passar esses últimos meses perto de você. Me deixa ter pelo menos isso antes de partir. Me deixa conhecer minha irmã de verdade antes que seja tarde demais. Mariana não pensou 2 vezes. Ela levantou da cadeira, abraçou ele ali mesmo no meio do café com gente olhando e disse que sim. Disse que ele não ia passar por isso sozinho, que ela ia estar ali do lado dele até o final. Mas ela pediu uma coisa. Ela pediu para ele não contar nada pro Ricardo ainda porque ela não sabia como explicar aquela situação toda, como contar pro marido que ela tinha um irmão secreto que estava morrendo. Então eles combinaram que Fernando ia na casa dela quando Ricardo saísse pro trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 20 dias. Toda manhã, quando Ricardo saía para a concessionária, Mariana deixava a porta destrancada e Fernando entrava. Ele ficava ali no sofá da sala conversando com ela, assistindo TV. Às vezes ele ajudava ela com os projetos de arquitetura, dando opinião sobre as plantas. E aos poucos ele foi piorando. As crises ficaram mais frequentes. Ele vomitava, tinha febre alta, perdia a consciência às vezes. E Mariana cuidava dele como podia, dava remédio, colocava ele para descansar e escondia tudo do marido porque não sabia como começar aquela conversa impossível. E hoje de manhã foi a pior crise de todas. Fernando chegou na casa tremendo inteiro, com febre tão alta que a pele dele queimava. Ele vomitou 3 vezes seguidas no banheiro, quase desmaiou na escada. Então Mariana fez a única coisa que conseguiu pensar naquele momento de desespero. Ela levou ele para o quarto do casal, porque era a cama mais confortável da casa. Tirou a camisa encharcada de suor dele, cobriu ele com um lençol, colocou compressas de água gelada na testa dele e ficou ali sentada na beirada da cama segurando a mão dele enquanto ele chorava de dor física e emocional. Fernando estava delirando de febre. Ele dizia coisas sem sentido. Chamava pelo pai que já tinha morrido, pedia perdão por ter nascido, e Mariana chorava junto com ele, porque sabia que o tempo deles estava acabando, que em breve ela ia perder aquele irmão que tinha acabado de encontrar. E foi exatamente nesse momento, com Fernando deitado na cama sem camisa delirando de febre, com Mariana sentada ao lado dele chorando e segurando a mão dele, com os lençóis todos revirados e a roupa dele jogada na poltrona, que Ricardo abriu a porta do quarto e viu aquela cena. Ricardo estava ouvindo tudo aquilo em estado de choque. Ele tinha se abaixado no chão junto com Mariana, e agora ele olhava para ela, para aquela mulher que ele amava mais que tudo, e via a dor absurda estampada no rosto dela, e em vez de sentir raiva ou traição,
Ele só sentiu uma compaixão imensa tomar conta dele, porque ele finalmente entendeu que não era sobre traição. Nunca foi. Era sobre uma mulher desesperada tentando salvar o irmão que o destino tinha tirado dela a vida inteira. Ricardo se levantou devagar do chão, caminhou até a cama onde Fernando ainda estava deitado com a cabeça baixa e os ombros curvados em vergonha, e ele fez algo que nem ele mesmo esperava. Ele colocou a mão no ombro nu de Fernando, apertou com força num gesto de apoio, e disse com voz firme: Fernando, você não precisa mais se esconder. Você é bem-vindo aqui. Você é família. E a partir de agora, você não vai passar por isso sozinho, porque eu e Mariana vamos estar do seu lado até o final. Fernando levantou o rosto, e quando os olhos dele encontraram os olhos de Ricardo, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele sem controle. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Então ele só acenou com a cabeça e soltou um soluço alto, e Mariana levantou do chão e se juntou. Aos dois ela abraçou o irmão por um lado e o marido por outro. E os três ficaram ali abraçados no meio daquele quarto chorando juntos. Três pessoas quebradas que estavam aprendendo que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Nos dias seguintes, Ricardo transformou completamente a vida deles. Ele pegou o quarto de hóspedes que eles usavam como depósito, jogou tudo fora, pintou as paredes de um azul claro calmante, comprou uma cama hospitalar elétrica daquelas caras, contratou uma enfermeira particular para ficar de plantão, encheu o quarto de equipamento médico e mudou Fernando definitivamente para dentro da casa deles. Ricardo também usou os contatos dele, ligou para médicos particulares que conhecia, pagou consultas caríssimas com oncologistas renomados, tentou de tudo para conseguir algum tratamento experimental que pudesse dar mais alguns meses de vida para o cunhado, mas a leucemia estava agressiva demais, já tinha espalhado, e todos os médicos deram o mesmo prognóstico: aproveitem o tempo que resta porque não vai ser muito. Então foi exatamente isso que eles fizeram. Mariana finalmente podia ser irmã do Fernando abertamente, sem esconder, sem mentir, sem carregar aquele peso esmagador sozinha. Ela passava horas no quarto dele conversando sobre tudo, mostrando fotos da infância dela, contando histórias engraçadas. E Fernando fazia o mesmo. Ele abria o coração sobre a vida dele, sobre o pai ausente que ele teve, sobre a solidão que carregou durante tanto tempo. Ricardo se juntava a eles toda noite depois do trabalho, trazia comida gostosa que Fernando gostava, colocava filme na TV do quarto, e os três assistiam juntos. E aos poucos aquela casa que estava fria há meses voltou a ser um lar de verdade, voltou a ter risada, amor, conexão verdadeira entre pessoas que escolheram estar juntas. Fernando viveu mais 4 meses depois daquele dia terrível em que Ricardo abriu a porta do quarto, e segundo as próprias palavras dele, foram os 4 meses mais felizes que ele tinha vivido em 40 anos de vida, porque pela primeira vez ele se sentiu parte de algo, parte de uma família de verdade. Ele não era mais o filho bastardo que ninguém queria. Ele era o cunhado querido, o irmão amado, a pessoa importante. Ele passou a morar definitivamente ali. Tinha seu próprio quarto, seus próprios pertences espalhados pela casa, suas roupas no armário, sua escova de dente no banheiro, e aquilo para ele era mais valioso que qualquer fortuna no mundo, porque significava pertencimento, significava que ele finalmente tinha um lugar onde ele era bem-vindo. Eles jantavam juntos toda noite. Mariana fazia as comidas favoritas dele mesmo quando ele quase não conseguia comer por causa da quimioterapia paliativa. Ricardo levava ele para dar volta de carro no fim de semana para ele ver a cidade, respirar ar puro, sentir o sol no rosto, e Fernando ia conhecendo os amigos deles, ia em churrasco na casa de gente, tirava foto com o cachorro labrador da casa e deixava de ser o homem invisível que ele tinha sido a vida toda. Mas a doença não perdoa ninguém, e numa madrugada de domingo Fernando acordou. Mariana chamando bem baixinho. A voz dele mal saía. Ela entrou no quarto dele e viu que ele estava ainda mais pálido que o normal, os lábios roxos, a respiração superficial e difícil, e ela sabia que tinha chegado a hora. Ela segurou a mão dele que estava gelada e chamou Ricardo, que veio correndo do quarto. Os dois se sentaram um de cada lado da cama de Fernando, seguraram as mãos dele com força, e Fernando olhou para os dois com um sorriso fraco e disse com a voz falhando:
Obrigado, mana. Obrigado, cunhado. Vocês me deram tudo que eu sempre quis na vida. Vocês me deram uma família. Vocês me mostraram o que é ser amado. E eu vou partir feliz agora porque eu sei que eu importei para alguém. Eu sei que eu não fui só um erro que nunca deveria ter existido. Mariana e Ricardo choravam sem parar, mas tentavam sorrir para ele. Eles ficaram ali dos dois lados da cama, segurando firme nas mãos dele, sussurrando palavras de amor e conforto, até que a respiração de Fernando foi ficando mais lenta, mais fraca, e com um último suspiro suave, ele partiu bem ali no meio daquele amor todo, cercado pelas únicas duas pessoas que realmente importavam. O enterro foi pequeno, mas foi cheio de amor verdadeiro. Ricardo fez questão de pagar tudo. Escolheu o caixão mais bonito, encheu o velório de flores brancas que eram as favoritas de Fernando e colocou aquela foto que ele mais gostava do cunhado. Uma foto tirada num churrasco 2 meses antes dele partir, onde Fernando estava sorrindo de verdade com os olhos brilhando de felicidade. Apareceram pessoas no velório que Ricardo e Mariana nem conheciam. Vizinhos do condomínio que Fernando tinha conquistado com a gentileza dele. A enfermeira particular que cuidava dele e que chorou mais que todo mundo. O porteiro do prédio que sempre conversava com ele quando ele descia para tomar sol. Amigos que ele tinha feito nesses poucos meses. E cada uma dessas pessoas tinha uma história para contar sobre como Fernando tinha impactado a vida delas de alguma forma pequena, mas significativa. Hoje, Ricardo e Mariana têm uma foto grande de Fernando na estante da sala. Uma foto emoldurada em prata cara com ele sorrindo naquele churrasco. E toda vez que eles olham para aquela foto, eles lembram da lição mais importante que ele ensinou para eles, sem nem perceber. A lição de que família não é sobre DNA, não é sobre sangue, não é sobre laços biológicos, é sobre escolha, é sobre estar presente mesmo quando é difícil, é sobre amar mesmo quando dói. É sobre abrir a porta quando alguém bate pedindo abrigo. Ricardo admite abertamente hoje que naquele dia, quando ele abriu a porta do quarto e viu aquela cena, ele achou o pior. Ele tinha certeza absoluta que a vida dele tinha acabado ali, que ele tinha perdido tudo. Mas, na verdade, aquele foi o dia em que a vida dele ganhou um novo significado mais profundo. Foi o dia em que ele aprendeu que nem tudo que parece traição é traição de verdade. Às vezes é só uma pessoa desesperada tentando fazer a coisa certa do jeito errado, porque não sabe como fazer diferente. Às vezes é só alguém carregando um peso impossível que não deveria carregar sozinho. E que às vezes a maior prova de amor é confiar mesmo quando tudo parece perdido. E sabe qual foi a parte mais inacreditável dessa história toda que deixou Ricardo e Mariana completamente sem chão, 3 meses depois que Fernando partiu? Numa quinta-feira de tarde, Mariana recebeu uma ligação de um escritório de advocacia do centro de São Paulo. O advogado do outro lado da linha disse que precisava marcar uma reunião urgente sobre o inventário de Fernando Silva. E Mariana ficou confusa porque achava que Fernando não tinha nada. Ele sempre viveu com o mínimo. Trabalhava num emprego simples. Morava num apartamento alugado pequeno. Quando Ricardo e Mariana foram no escritório do advogado 2 dias depois, eles descobriram algo que fez os dois chorarem ali mesmo na frente do homem. Fernando tinha deixado um testamento manuscrito que ele tinha feito no hospital 3 semanas antes de partir. E nesse testamento ele deixava tudo que possuía para a irmã dele. E para surpresa de todos, Fernando tinha uma poupança guardada com R$120 mil que ele tinha juntado durante 20 anos, trabalhando como torneiro mecânico, vivendo de forma ultra simples, guardando cada centavo que sobrava, porque ele sempre teve medo de ficar na rua, e junto com o dinheiro tinha uma carta escrita de próprio punho com a letra tremida dele. Ricardo pegou a carta das mãos do advogado e leu em voz alta na frente de Mariana, e as palavras escritas ali fizeram os dois desabarem porque eram de uma beleza e uma dor insuportáveis. A carta dizia, querida Mariana, se você está lendo isso, significa que eu já parti. E eu quero que você saiba que os últimos meses da minha vida foram os melhores que eu já tive. Você e Ricardo me deram uma família, me deram amor, me deram dignidade, me fizeram sentir que eu importava, que eu não era só um erro que nunca deveria ter nascido. Eu tô deixando esse dinheiro para você, porque é tudo que eu tenho nesse mundo. Eu juntei ele durante anos sem saber direito para quê.
Acho que inconscientemente eu estava guardando para esse momento. Use esse dinheiro para realizar seus sonhos, mana. Porque você realizou todos os meus só por ter me aceitado como irmão. Eu te amo para sempre. Seu irmão que finalmente encontrou um lar, Fernando. Mariana segurou aquela carta contra o peito e chorou tanto que Ricardo teve que segurar ela para ela não cair no chão. E ali, naquele escritório de advocacia frio e formal, eles entenderam mais uma vez o tamanho do amor que aquele homem tinha guardado dentro dele a vida toda sem ter onde colocar até encontrar eles. Mariana ficou semanas sem saber o que fazer com aquele dinheiro. Parecia errado gastar. Parecia errado deixar parado. Até que numa noite ela teve uma ideia, que mudou tudo. Ela decidiu usar o dinheiro para abrir uma ONG pequena, mas significativa, que acolhe pacientes terminais que não têm família nenhuma. Gente que está morrendo sozinha em hospitais públicos, sem ninguém para segurar a mão, sem ninguém para conversar nos últimos momentos. A ONG que ela batizou de Casa Fernando começou pequena, com apenas 3 voluntários e um espaço alugado simples. Mas hoje, 2 anos depois, ela já acolheu mais de 50 pacientes terminais, e cada um deles recebe o que Fernando recebeu de Mariana e Ricardo. Eles recebem carinho, atenção, dignidade, conversas longas, alguém para segurar a mão na hora que a respiração começa a falhar, alguém para dizer que eles importam, que a vida deles teve significado, que eles não vão partir sozinhos e esquecidos. Toda vez que Mariana abraça um paciente novo que chega assustado e sozinho, toda vez que ela senta na beirada da cama de alguém que está nos últimos dias e segura a mão dessa pessoa, ela lembra do irmão que ela quase nunca conheceu por causa de orgulho bobo e medo idiota plantado pela mãe. E ela agradece em silêncio por Ricardo ter aberto aquela porta naquele dia e por ter escolhido confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você chegou até aqui nesse vídeo e essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora, e se isso te fez repensar alguma coisa sobre julgar situações antes de conhecer a verdade completa, clica no botão de inscrever, deixa seu like porque isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias assim, e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje, porque tem muita gente por aí carregando peso sozinha, achando que ninguém vai entender. E antes de você ir embora, eu quero deixar uma reflexão aqui. Lembra sempre que nem tudo que parece errado está errado de verdade. Às vezes, por trás de uma porta entreaberta não tem traição nenhuma. Tem uma história de amor fraternal, de perdão, de redenção. Tem alguém só tentando fazer o certo antes que o tempo acabe. Então, da próxima vez que você for julgar alguém, para, respira fundo e pergunta primeiro. Porque no fim das contas todos nós somos só pessoas feridas tentando curar umas às outras do jeito que a gente sabe, e às vezes a maior demonstração de amor é confiar quando tudo grita para você desconfiar, é abrir a porta quando seria mais fácil fechar, é escolher entender quando seria mais simples condenar.